Agora chegou a hora da gente estudar uma dilatação térmica chamada dilatação térmica superficial. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Imagine que você pegue uma frigideira para você fazer qualquer coisa na cozinha, um ovo mexido que seja. Essa frigideira para você tem sempre o mesmo tamanho, não é? Ha! Mas quando você esquenta alguma coisa nela, você não acredita, ela vai aumentar de tamanho. Juro para vocês. Ah, mas não dá para ver olho nu. Não, não dá, mas dá para medir. Ah, é? É. Ela aumenta de tamanho. Isso acontece com tudo. Mas a gente vai chamar isso aqui como ela é mais uma superfície. Perdão. Como ela é mais uma superfície, nós vamos falar a respeito de uma dilatação superficial numa certa área. E o legal é vocês perceberem o seguinte, ó, vamos pensar nesse caderno aqui, meu. Então, nesse caderno, a gente tem um caderno, ele tem uma base e tem uma altura. Assim que a gente faz uma área, né? Base vezes altura. Então, quantas linhas nós temos? Duas. Então, nós temos dois alfas. O alfa era aquela característica chamada coeficiente de dilatação linear de um material. Lembra disso? Então, o superficial, o coeficiente de dilatação superficial, vão ser quantos alfas? Dois alfas. E isso a gente vai chamar de beta. Acompanha aí a explicação e bora pro vídeo. Imagina o seguinte, você está lá no McDonald's e o cidadão resolve fazer uns hambúrgueres. Aí você tem uma chapa. Como seria se a gente pudesse visualizar o aquecimento dela? Seria assim, ó. Ela aumenta de tamanho na área inteira. É assim. Nós temos uma superfície inicial que eu vou chamar de A0, que tem uma área inicial A0, e depois ela esquenta e fica aquilo tudo ali. Nessa parte tracejadinha é o quanto a mais que ele ganhou, ou seja, o quanto ele dilatou. Você percebe? Então, a gente vai chamar esse quanto ele dilatou de ΔA. Então vamos ver do que depende esse ΔA. É a mesma coisa que no linear. O ΔA vai depender de um coeficiente dele, que é um coeficiente de dilatação, só que vai chamar beta, do tamanho inicial dele, que é A0, e da variação de temperatura. Só que o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Então nota o seguinte, o beta, que ele está colocando aqui, ele vai valer 2 alfas. Por que vai valer 2 alfas? Porque você tem duas linhas para calcular uma área. Para lembrar disso, lembra que um comprimento é dado em metro e a área é dada em metro quadrado. Então você consegue lembrar desse 2 aqui e virar o 2 alfa. Fica fácil para lembrar, tá bom? Agora vem a pergunta. O que acontece se por acaso você esquentar uma chapa? Aí você fala, ela fica grande, ok. E se essa chapa tiver um buraco no meio? O que vai acontecer com esse buraco? Bom, tudo expande, lembra disso. Tudo tende à expansão. Então, tanto a chapa vai aumentar de tamanho, quanto o buraco vai aumentar de tamanho. Sempre expandindo, ele expande para fora. Combinado isso? É a mesma ideia da dilatação linear, tá? Só que agora é para a superfície. Então, vamos lá, para os nossos exercícios. Repara só que a gente tem um disco e um anel de ferro e de alumínio em cada uma dessas situações. Então, ele diz que o coeficiente de dilatação térmica do alumínio é 2 vezes maior que o do ferro. Então, o alumínio vai dilatar mais. E ele fala assim, o que vai acontecer com o anel e com o disco? Então, quem é o anel? O anel é essa parte que está externa e o disco é a parte que está interna, combinado? Se o alumínio dilata mais, ao esquentarmos o conjunto, a gente vai ter que na primeira situação, o alumínio aumenta mais e o ferro fica folgado. E na segunda, o alumínio aumenta mais, vai prender o ferro, então ele não se solta. Então, a resposta para essa questão é apenas o disco de ferro se soltará do anel de alumínio. Tá certo? Então vai dar a alternativa B. É uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, na próxima questão a gente tem uma barra e um anel. A barra vai ter uma dilatação linear, enquanto que o anel tem uma dilatação superficial. Certo? E tem mais ainda. É para considerar que o coeficiente de dilatação do latão vai ser muito maior que o do aço. Então, o que ele quer saber? Eu quero encaixar os dois. Eles não estão encaixados. Para encaixar os dois, a gente tem que fazer com que esse eixo de aço consiga pelo menos entrar nesse orifício do latão, certo? Se ele pede no item A para a gente resfriar apenas o eixo, bom, se eu resfriar só o eixo, pode ser sim que ele diminua de tamanho e eu consiga encaixar, então pode ser. Aquecer apenas o anel, bom, se eu aquecer o anel aumenta de tamanho, consigo fazer esse eixo entrar, boa. Resfriar o eixo e o anel, bom, se eu esfriar os dois, não vai dar, porque daí o anel ele vai contrair muito mais do que o eixo de aço, daí eu não vou conseguir encaixar. No dele está dizendo aquecer o eixo e o anel. Se eu aquecer os dois, o latão, como é uma superfície, vai dilatar muito mais, dá para eu fazer o encaixe. E no E ele vai aquecer o anel e resfriar o eixo. Se aquecer o anel dilata, esfriar o eixo, ele vai diminuir e vai conseguir encaixar também numa boa. Então o único que não vai dar
é a alternativa C, resfriar os dois. Vocês entenderam por quê? Porque o latão vai dilatar muito mais e vai se contrair muito mais também, porque o alfa dele é maior do que o alfa do aço. Valeu! Então, é um exercício do Mackenzie, 2019, que fala a respeito dos desertos. E ele comenta que a amplitude térmica vai variar de menos 10 até 50 graus Celsius, certo? Ficou 50 menos 10 dá 60 graus Celsius. Ele continua falando que o coeficiente de dilatação linear a gente chama de alfa. E o nosso alfa vai ser 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Só que a gente tem que lembrar que, como se trata de uma superfície, a gente precisa do beta e não do alfa. Então, como é que eu faço o beta? O beta é 2 vezes o alfa. Então, 2 vezes 1,2, 2,4 vezes 10 a menos 5. Combinado? E aí ele quer saber o seguinte. A área inicial ele fala que vale 5 metros quadrados. E ele quer saber qual vai ser o aumento da área. Aumento da área é ΔA. Então, vamos lá. ΔA, beta ao. Delta A igual beta, eu coloco os valores lá de cima, 2,4, 10 a menos 5, o A0 vai ser 5 e a variação de temperatura 60. Se eu fizer essas contas todas, a resposta vai ser 2,4 vezes 10 a menos 5, 300. Então, fazendo essas contas todas, você vai ter 7,2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Isso vai dar a alternativa D. Próxima do Mackenzie também é um cubo regular e ele fala a respeito de uma das faces desse cubo. Então ele fala sobre uma área e cada aresta tem 20 centímetros. Ele diz que o coeficiente de dilatação linear, vai percebendo qual que é a sacada, ele te dá o alfa, mas eu preciso do beta. Então como é que eu vou fazer para achar o beta? Lembra disso, é 2 vezes o alfa. A variação de temperatura deu de 20 para 120 deu 100 graus Celsius e ele quer saber qual é a dilatação ocorrida. Então, ele quer saber o ΔA. Então, primeiro, vamos calcular o A0. Como é que eu calculo uma área? Base vezes altura. Então, ficou 20 vezes 20, 400 centímetros quadrados. O beta é 2 vezes o alfa. Então, ficou 4 vezes 10 a menos 5. E aí, a gente aplica beta ao. ΔA, beta ao, ΔA vai ficar igual a 16 vezes 10 a menos 1 centímetros quadrados. Isso deu a alternativa D. Ok?